Nós vamos receber agora a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Eu quero bater esse papo com ela ao vivo. Governadora, vem pra cá, minha querida. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Por estar aqui com a gente. Obrigada, Fred. E sempre respondendo ao vivo. Claro, claro. As questões aqui, viu? Valeu por ter vindo, tá bom? Cara, nós noticiamos aqui a morte de mais uma criança ainda há pouco. A 5ª criança em um mês. Isso tudo na rede pública. Os pais acusam os hospitais aí de negligência. Como a gente viu ainda há pouco a Gabriela falar aqui. O que tem sido feito para isso? Vamos lá, Fred. Primeiro é importante colocar todo o investimento que tem sido feito na rede pública aqui do Distrito Federal. Só de servidores nós contratamos no governo passado e nesse mais de 12 mil. Nós temos a maior cobertura de médicos do Brasil, né? Abrimos 7 novas UPAs, 12 unidades básicas de saúde, algumas inclusive como uma das maiores do Brasil, como é o caso do Riacho Fundo 2. E o governo do Distrito Federal está empenhado realmente em repensar a forma da humanização do serviço público de saúde. Porque o que se percebe? O erro, os acontecimentos que estão sendo divulgados pela imprensa, muitos deles, a maioria deles, 99% deles, Fred, são de análise e avaliações médicas que são tidas como erradas. Ou seja, liberar uma paciente que não poderia liberar. Isso é uma avaliação médica, é uma responsabilidade objetiva, Fred. É objetiva da equipe médica que está analisando aquele paciente. E olha, Fred, isso não acontece só na rede pública, não. Acontece na rede privada também, muitas vezes, de ter uma análise equivocada e de levar aquele acometimento ao óbito. O que nós estamos fazendo? A secretária está relançando um programa de humanização e capacitação dos nossos servidores públicos, para que a gente tenha uma melhora nesse atendimento. A gente sabe da necessidade de ampliação de mão de obra. Isso o governador Ibanez já anunciou mais médicos essa semana, técnicos de enfermagem, sendo que nós temos a maior cobertura. A população às vezes fala, mas eu chego no hospital, o médico não está ou a equipe não está. Nós estamos também aprimorando agora um sistema de informática dentro da rede pública que vai dar a produtividade desses servidores. E paralelamente a isso também, Fred, nós vamos criar um programa com o governador Ibanez de prestigiar aquele servidor que trabalha bem, para que você, usuário, possa analisar e avalizar o serviço prestado por esse servidor. A gente precisa de ter essa bola, Fred, ao mesmo tempo que a pessoa faz um atendimento, eu preciso de saber como é que está sendo feito aquele atendimento. E são esses 17 softwares que estavam voando na secretaria, que estão sendo concentrados em um programa só, para nos dar todas essas informações em tempo real. Agora, se você olhar todos os casos que aconteceram, eles foram abertos inquéritos sobre isso para analisar qual foi a culpa. Existia uma doença pré-existente, né? Era evitável? O que poderia? Foi negligência, imperícia, imprudência. E é tudo isso que nós estamos fazendo. O que é importante colocar, Fred, é que todas as pessoas foram atendidas. Não houve um procedimento de... É isso que eu queria falar agora com você, quando você diz de humanização. É isso. A Gabriela falou ainda há pouco com a gente que tem vários casos acontecendo. Desses vários casos que o médico vê e manda para lá, que o médico vê e manda para lá, que manda para outro canto, que manda voltar no outro dia, segundo as palavras dela. Será que está faltando essa empatia no médico? Essa humanização seria isso? Eu não quero fazer acusações aos nossos servidores, até porque a gente tem muito servidor bom. É engraçado porque eu ando, e quando eu ando nos hospitais eu faço questão de andar, de escutar as pessoas, eu recebo elogio das próprias pessoas que estão sendo atendidas. Nós temos excelentes profissionais. Então nós precisamos de ressignificar aqueles que muitas vezes se acostumaram com tantos problemas que são... Tantas tragédias, porque se você passar um dia na UPA e se você não tiver uma saúde mental, você pode adoecer também. A nossa equipe de saúde também adoece, são homens e mulheres de carne e osso. Quando você vê o depoimento da médica de falar que ela chorou, eu tenho certeza que ela não queria ter uma resposta daquela no final. O que aconteceu durante aquilo? Todos os inquéritos, é isso que a gente precisa de comunicar à população, todos os inquéritos de todos os casos foram abertos. Isso está sendo apurado. Nós vamos conseguir chegar ao resultado de todos eles para entender o que aconteceu.
E a nossa parte que cabe ao governo do Distrito Federal, que é estruturar melhor a saúde, que é contratar mais médicos, mais enfermeiros, construir mais hospitais. Fred, nós pegamos a rede pública de saúde com 300 UTIs. Nós dobramos para 600. E mesmo assim, ainda temos demanda. Só do entorno, você sabe quantos milhões de pessoas que nós atendemos no entorno? 2 milhões de pessoas nós atendemos no entorno. 49% da nossa demanda aqui do DF vem do entorno. Cara, isso impacta diretamente Justamente, isso é um impacto muito grande na cidade, mas muito grande na cidade. Eu, como deputado federal, eu tô vendo por essa parte, sabe? Da gente tentar ajudar o entorno da melhor forma possível para que lá no entorno a gente tenha essa saúde pública, para não ter que essa galera toda vir para o Distrito Federal, desafoga lá e desafoga aqui também no nosso Distrito Federal. Eu tenho pensado muito nisso, inclusive com meus técnicos lá no gabinete. Isso seria uma solução, Fred. Você pegar, por exemplo, qual que é a área mais demandada hoje? É da região sul. Se hoje fosse criado um hospital lá de urgência, ele iria nos ajudar muito. As mulheres que dão à luz em Santa Maria, a maioria delas moram ali no entorno sul. Agora, o SUS é universal, o SUS é único. Como é que nós também, no Distrito Federal, não vamos acolher as pessoas que trabalham aqui todos os dias? Não tem como falar não, né? Não tem como. Não tem como falar não. A gente precisa de pensar numa estruturação, e aí você, como deputado federal, eu acho que é muito importante você estar levantando essa bandeira, de discutir isso com os deputados, de como é que vai ser essa ampliação. Há muitos anos, desde o governo Roriz, não se lançava nenhuma obra de construção de hospital. Nós lançamos a obra do Hospital do Guará, que é um hospital especializado em ortopedia, né, do Hospital de São Sebastião também, então, e aí do Hospital do Recanto das Emas. São 3 grandes hospitais que vão ser construídos aqui. Estamos em reforma do Hospital de Braslândia, ampliação do Hospital de Braslândia, a reforma e ampliação de construção, inclusive, de UTI do Hospital de Planaltina. Então, assim, nós pegamos a saúde muito sucateada. E eu fico impressionada, Fred, aproveito a oportunidade aqui para falar, deputados de oposição que batem nesse governo, querendo antecipar um jogo eleitoral, né, que não colocaram um centavo na saúde, Fred. Nada, né? Não botaram um centavo na saúde e cobram uma CPI da saúde. Entendeu? Então, assim, essa reflexão que eu faço, sabe? Você precisa de ter, pelo menos, moral para que você faça um debate qualitativo como esse. Né? Olha, até porque os atendimentos aconteceram, a gente precisa de entender se está faltando estrutura, se os médicos estão sobrecarregados, se foi imprudência, imperícia, negligência, e é isso que eu acho que os inquéritos vão chegar à finalização. Por favor, eu até peço a essas pessoas que falam mal, vamos conhecer, pelo amor de Deus, né? Um dia desse, há uns 15 dias mais ou menos, eu acabei e coloquei 3 milhões e pouco por um aparelho lá no Hospital Regional de Taguatinga. Se cada deputado for fazendo um pouquinho, ajudando vocês, que esse é o nosso dever. Que esse é o nosso dever, não é pela vice-governadora, não é pelo governador, é pela população e para onde eu fui colocado os outros deputados também. Mas eu queria saber dessas 5 famílias. Como é que tá? Vocês estão numa assistência com eles? Toda a secretaria está fazendo assistência, até porque as ocorrências aconteceram no IGES. O IGES é um serviço terceirizado, contratado pela Secretaria de Saúde. O IGES, Fred, se a gente for repensar no modelo do IGES, ele foi criado ainda na época do governador Hollenberg. É um modelo que ele não resolve como as OS, porque se fosse uma OS que estivesse prestando um serviço e ela estivesse ruim, eu poderia descontratar, despactuar. Só que o IGES ele é público e privado, ou seja, ele não teve coragem de tomar uma decisão de governo para fazer algo que ele pudesse cobrar e fez um instituto que ele é público e privado. Ou seja, o problema do IGES também é problema da secretaria. Agora, nós herdamos isso. Nós pegamos um instituto nesse formato e estamos agora realinhando, readequando. Hoje você já tem toda uma informatização do Instituto de Gestão Estratégica que está à disposição de todo usuário, que pode entrar lá, ver a plataforma, ver a fila, ver quantas pessoas que estão amarela, verde, azul. Qual é a dificuldade hoje, Fred? É que muitas vezes a pessoa chega na UPA para fazer o atendimento e ela é classificada como verde. Espera aí. A verde, ela está tendo a dificuldade no atendimento mesmo e está sendo remanejada para as unidades básicas de saúde. Outra situação que foi discutida com a secretária essa semana também, que é importante falar aqui nessa tarde, é da padronização dos atendimentos das unidades básicas de saúde. Hein? Você sabe por quê, Fred? Cada médico hoje tem uma rotina nas suas unidades básicas de saúde. A gente respeita isso. Só que isso precisa de ser padronizado. Eu tenho que ter metas, Fred. Quantas pessoas que cada médico vai atender?
Até porque as pessoas querem ir nas unidades básicas de saúde, querem ter atendimento. E se eu não tiver uma previsibilidade disso, eu não sei quantas pessoas que eles conseguiriam atender. Se eu vou ter que contratar mais, se a equipe tá desmontada. Então, assim, toda essa engenharia está sendo pensada. O que eu quero aqui falar, que o nosso governador todos os dias tem trabalhado nesse sentido. A gente não corre dessa discussão, a gente faz essa discussão, porque o nosso governo é muito melhor do que os 2 últimos governos incompetentes que passaram, que abandonaram essa cidade. Nosso governo não é só um governo de obras, basta se falar o valor, são bilhões que foram investidos na saúde. Sim. E continuamos o investimento e vamos apurar, né? Somos solidários com todas as famílias, e isso a gente não deseja para ninguém. É isso que eu ia falar. A senhora falou agora, a senhora vai passar, vai ficar feio, né, senhora? Você falou agora que o IGES que está nessa, que tudo aconteceu no IGES. O IGES já chegou a falar para o governo e para a Secretaria de Saúde como ele vai apoiar todas essas famílias? Olha, o que acontece? A responsabilidade da Secretaria de Saúde é uma responsabilidade objetiva, porque é ela que contrata, né, o Instituto. E o Instituto, a informação que foi prestada à secretária Lucilene é que há toda uma prestação de atendimento às famílias, né, de realmente dar esse amparo às famílias e de acompanhar também os inquéritos que foram abertos, entendeu? Então, a Secretaria de Saúde faz a cobrança, né? Ontem foi publicado, Fred, uma licitação histórica no Diário Oficial, isso não foi falado também. Nós usávamos o SAMU para fazer o transporte de pacientes de um hospital para outro. Ontem nós conseguimos tirar do papel, finalmente, uma licitação para transportar os pacientes de um hospital para outro, para não ter que usar o serviço do SAMU, para deixar o serviço do SAMU exclusivo para o atendimento de vítimas de acidentes. Então, isso vai possibilitar o quê? Dentro da rede pública do hospital, de hospital para hospital, essa licitação acontecer. Né? Isso então, é para ambulâncias? Para ambulâncias. E isso, a Secretaria de Saúde, conseguimos tirar isso do papel. Né? É muita burocracia. A Secretaria, ela segue procedimentos, ela é acompanhada 24 horas pelo Ministério Público, que faz as ponderações, que faz as recomendações e que nós escutamos e acatamos. A gente quer dar a transparência necessária. Conseguimos também, Fred, fazer a contratação dos anestesistas. As 3 empresas foram habilitadas. Então, nós vamos ter, acho que já na semana que vem, aí, um mutirão de cirurgias para melhorar as cirurgias eletivas. Meu sonho era essas empresas, né? Porque a gente deixa de fazer várias cirurgias aqui dentro do Distrito Federal por falta de anestesista. Exatamente. E a gente sempre discutiu isso, em outras cidades acontece. As empresas de anestesistas, eu estava com o Hélio ali, um grande amigo, na hora que a gente falava da Gabriela, dizendo que não conseguiu por conta de um anestesista. Vem acontecendo, mas não tinha como fazer com a quantidade de anestesistas que a gente tinha. E a gente já tinha conversado sobre isso, a gente já tinha falado sobre... 1 ano e meio, Fred, pra gente conseguir passar no controle social, passar na transparência, pra gente conseguir fazer o processo licitatório, para ter as empresas, e agora elas estão habilitadas e vão trabalhar nos hospitais. Você imagina, Fred, as cirurgias eletivas que por muitas vezes a população nos cobra na rua. Eu chego nos lugares, as pessoas falam, uma dor na hérnia, alguma coisa incomoda, é uma cirurgia eletiva que pode esperar, mas a pessoa está com dor. E isso vai realmente sair do papel. Nós fizemos mais de 10 mil cirurgias eletivas com a rede privada conveniada, enquanto nesse meio tempo que a gente estava, a gente vai continuar fazendo com a rede privada até tentar zerar a fila, mas ao mesmo tempo a gente vai ter também na rede pública sendo feito, porque agora nós temos anestesistas. Cara, eu tenho uma certeza absoluta que essa galera que está na rede pública, que não tinha essa cirurgia sendo feita, esperava aí, sei lá, meses ou até anos, por conta disso, que agora vai zerar. Agora vai zerar porque eu sempre pensei desse jeito. Faltam anestesistas. Já que a gente não tem aqui, vamos buscar, vamos colocar empresas responsáveis por isso, para fazer. Para você que está chegando agora, a gente ainda há pouco começou uma conversa com a nossa vice-governadora, dizendo das 5 crianças que teriam morrido aqui na nossa cidade, no nosso quadradinho. Essas 5 crianças acabou sendo vítimas, vamos dizer assim, de hospitais que o IGES, ele toma conta. E aí, gente, a gente veio falando do IGES, que é um instituto. É um instituto que parte dele é particular, parte dele é público, mas que a parte pública e agora até a parte particular vocês estão tomando conta, buscando para vocês, para fazer diferente. Com certeza. Essa é agora a métrica, inclusive com um novo contrato que está sendo assinado com a Lucilene.
né, com a Secretaria de Saúde, para que a gente tenha mais gestão sobre aquilo, até porque a responsabilidade é a população, Fred, que sai de casa. Ela não sabe qual que é o hospital se é a UPA, IGES, se é a Secretaria de Saúde. Você sabe disso. As pessoas, né, querem um atendimento. E como a responsabilidade sempre recai sobre nós, essa fiscalização, esse controle está aumentando por parte da Secretaria de Saúde. Então, eu acho que isso é absolutamente natural, essa transparência de dados, essas informações. Você vê, as tendas atenderam 50 mil pessoas com dengue, Fred. Um serviço que foi um serviço complementar, que nós deixamos de usar. Quantas dessas pessoas precisariam de UTI se não fossem devidamente hidratadas? Né? Então, assim, quando dá certo, igual nós fizemos esse atendimento dar certo, não teve oposição na Câmara Distrital para elogiar o atendimento. Nem para reclamar, para falar de coisas que eles não fizeram no passado, de governos incompetentes que passaram no passado, que não fizeram absolutamente nada. Nós não corremos aqui, Fred, de nenhuma responsabilidade. O governo do Distrito Federal está diligente e nós vamos enfrentar toda a situação com cabeça erguida e tomando todas as providências que precisam ser tomadas. Inclusive, eu vou pedir para você dar uma palavrinha para os médicos hoje, porque Fred, como você estava falando de humanização, sabe? Você, médico do outro lado, ajuda, cara, ajuda. Não adianta, nós sabemos da dificuldade que vocês têm. O psicológico de vocês tem que ser muito forte para atender uma pessoa doente aqui, outra pessoa doente ali, outra pessoa doente, cada um trazendo para esses médicos os problemas. Porque o médico, ele só recebe problema. É verdade. Ele só recebe problema. Mas para dar uma atençãozinha melhor para essas pessoas também, que chegam ali com esse problema, eu acho que também é uma parte da gente tá melhorando, humanizando esses atendimentos, né? Eu tive a oportunidade, Fred, de dar boas-vindas aos médicos que foram contratados agora. Antes desse momento, no mês passado, nós contratamos 500 médicos. No mês passado, 500 médicos, Fred. E tem mais chegando. Agora o governador autorizou mais 249. Então, assim, são quase que todo mês fazendo contratação de médico. E eu dei uma palavra para os médicos, assim, muitos bem jovens, né, começando a carreira agora, alguns que já tinham um pouco mais de experiência. E a gente fez esse pedido para atender a população do Distrito Federal com carinho. Mas a gente também não pode deixar de reconhecer, Fred, a gente tem muita gente boa na nossa rede. Sabe, muitos enfermeiros, assim, muito preocupados, muitos médicos preocupados, assim, cuidadosos. A gente vê o que passou pandemia, o que passou dengue. A gente recebe na ouvidoria elogios também de médicos, sabe? Então, assim, não dá para generalizar. O que eu peço é para que as pessoas que precisam de fazer uma requalificação, uma humanização, olhar no olho do paciente, né, quando atende o paciente com carinho, com atenção, saber que não tem uma missão mais bonita do que trabalhar na área de saúde, né, Fred? Porque você consegue transformar a vida das pessoas, salvar a vida das pessoas. Colocar entendeu? vidas. E foi legal que no dia que eu dei essa palavra para os nossos médicos que estavam chegando, muitos deles começaram a chorar. Eu falei, olha, gente, se vocês pegassem a experiência de vida de cada um que chegou aqui, alguns lutaram, outros foram, né, saíram de uma condição de muita dificuldade para se formar e tal. Então, assim, eu tenho esperança e nós estamos trabalhando para realmente coibir qualquer tipo de procedimento que realmente que a gente possa evitar. Sim. Agora, Fred, em qualquer serviço médico, se você for em qualquer hospital particular, qualquer um, quando você vai fazer um procedimento, você assina um termo de responsabilidade. Porque se você passa por uma cirurgia, tem responsabilidade. Dependendo do tipo de situação, você tem responsabilidade. E não dá para você criminalizar toda a classe médica. Por favor, digite. Isso não dá para acontecer, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa de ver? O que realmente aconteceu, né, dentro desses casos? Foi negligência, foi o tempo, foi falta de estrutura? E é isso tudo que nós vamos ter no final dessas investigações para que a gente possa tomar todas as providências. E não estamos esperando isso, viu, Fred? Já começamos projetos de humanização, começamos a melhoria da estrutura, contratação de mais médicos, de mais equipes, para ter um atendimento mais adequado à população. Deixa eu te perguntar, se numa dessas situações, o médico for responsabilizado, ele é responsabilizado pelo governo ou pelo CRM? Não, gente, é importante fazer essa explicação. Todos esses procedimentos foram abertos inquéritos na polícia. Todos eles. E aí se faz um inquérito policial, onde que se vê foi o erro, aonde, como aconteceu. Isso finaliza. Tem um processo administrativo que também foi aberto, que é um procedimento administrativo, mas todos os óbitos estão sendo acompanhados também
pela polícia. Então, assim, há 2 procedimentos, Fred, Sim. acontecendo. E dependendo do resultado dos procedimentos, há uma responsabilidade objetiva do profissional, entendeu? Ou do próprio Estado também, se houve algum tipo de situação que o Estado poderia ter evitado. Tá certo. Governadora, bom demais sempre estar aqui com você. Obrigada, Fred. Hoje, se pudesse, a gente ia ficar até 3h30 da Fred. tarde aqui, batendo esse papo Obrigada, com você. Fred. Mas deixa um recado para essas 5 famílias. Claro, claro. Primeiro eu quero aqui, como mãe, né, que sou, falar da nossa dor também, porque a gente se comove, se impacta, trabalha às vezes até 1, 2 horas da manhã, chama as pessoas, chama as equipes. Então, a nossa solidariedade e, com certeza, a nossa apuração para que isso não fique impune. Minha querida, que bom estar com você aqui Obrigada, mais uma Fred. vez. Beijo grande. Vai com Deus. Bom trabalho para Obrigada, você aí, Fred. tá certo? Bom trabalho para a equipe também. Obrigada, e bom Fred. trabalho para todo mundo da segurança, ou da segurança da saúde do nosso Distrito Federal aí também, tá certo?